Olá, pessoal, tudo bem? Mais um encontro Zoom do grupo de estudos, né? Hoje o tema é sobre dentes desvitalizados. Quando eu vejo no raio-x, né, um dente com canal, sempre surge aquela dúvida: será que tem que pôr pino, né, um núcleo metálico, pino de fibra, usar algum retentor intracanal? Se você tem dúvidas ou está tendo insucessos aí no seu consultório, então, participe dessa discussão. Até no grupo de estudo eu compartilhei um artigo do Pascal, comparando, até o que a gente vai discutir aqui, comparando questão de pino, o material, se é fibra, até no estudo é um pino rígido, e também tem a questão que o pessoal está usando mais fibra ou nem está usando mais pino. E aí, o que a gente faz hoje no dia a dia? Eu queria saber como que vocês fazem no consultório? Se vocês acreditam que um pino de fibra vai reforçar o dente ou não? Qual é a conduta de vocês aí no seu consultório? Alguém, se quiser abrir o áudio aí, o microfone, ou mandar por mensagem aqui no chat, fique à vontade, tá? Como que vocês fazem no dia a dia? Se tem uma prótese, se é dente anterior, dente posterior, quando que eu decido instalar pino? Né? Você precisa de pino? Será que precisa? Eu vou compartilhar minha tela aqui com aquele artigo que eu, né, separei aqui para discutir hoje, que é o artigo do Pascal, um trabalho de 2017. Até depois eu vou compartilhar no grupo outros artigos da equipe, né, desse grupo aí, e alguns outros trabalhos também que eu baixei, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui, ó. Então, esse artigo que eu compartilhei lá no grupo. Então, se você está assistindo esse vídeo, essa é uma gravação, se você quer fazer parte desse grupo de estudos, que é gratuito, você pode acessar meu link na bio, no meu Instagram. Tem um link para a gente, já é direcionado para o WhatsApp, e lá a gente troca informações, experiências, faz um networking ali. Eu passo as datas de quando será realizado nossos encontros, tá? Então, é esse artigo aqui, ó. Né? Vocês conseguem ver aí o PDF? O que eles propuseram, né? Qual foi a proposta desse trabalho? Ele assim, ó, o objetivo desse trabalho foi investigar se um dente tratado, né, o canal, um dente desvitalizado, tratado endodonticamente, que tem uma extensão muito grande ali da cavidade, né, não tem a coroa, às vezes não sobra nada, só a raiz, né, e não tem férula, tipo incisivos anteriores, tá? Superiores aqui. Se você colocando o pino, cimenta de uma forma, ou faz o preenchimento com outro material, ou usa aquele cimento core, que é para preenchimento, ou usa um pino mais rígido, que aqui no estudo foi um pino de titânio, se isso influencia no desempenho, né, no resultado da prótese, né? Coloca uma cerâmica em cima e fez uma simulação, fez um teste. Então foram 6 grupos, na verdade. Ele fez 4 grupos, que eu vou colocar aqui, ó, para vocês na página. Então aqui. Tem um desenho aqui dos grupos, né? Foram 6. Eles aproveitaram 2 grupos que eles estudaram num trabalho, que eles pesquisaram com os mesmos parâmetros, tá? Esse primeiro aqui é um com férula de 2 milímetros, e o restante é tudo sem férula. Tudo sem férula, só variando o quê? O tipo de pino e também o tipo de material, tá? Ok? Então, o primeiro grupo, vou lá no materiais e métodos para vocês verem juntos o que cada coisa é, Léo. Vou chegar aqui, ó. O tipo de material tem a resina, que ele fez o núcleo de preenchimento, uma resina bulk, tá? E o cimento, né, chama Paracord,
da Coltene, e Ah, é um cimento dual, né, para preenchimento, tá? Então, quais são os grupos aqui, ó? Deixa eu chegar aqui na nomenclatura de cada um. Ó, tá aqui, ó. 4 grupos, tá? O primeiro, sem férula, com fibra, né? Pino de fibra e resina bulk, ok? O segundo, sem férula, pino de fibra e o cimento, né? Core, não, dual polymer composite resin, core. Depois, outro grupo, o terceiro, sem férula, pino de titânio e usando também uma resina core, tá? O outro grupo, também sem férula, pino de titânio e resina bulk, tá? E aí ele adicionou esses outros 2 grupos, ó, que foi previamente publicado, mas usando os mesmos parâmetros. Que o primeiro era grupo com férula 2 milímetros e fibra de vidro, cimentado com a resina core, tá? E o outro grupo, sem férula, cimentado um pino de fibra com resina core, tá? O pino foi cimentado aqui no estudo, eu deixei sublinhado aqui, ó, um cimento autoadesivo, chama Relax Unicem, que é o antecessor do Relax Ultimate, né? Ele é um autoadesivo, tá? É o 200, perdão, não o Ultimate, tá? O 200. Antes do 200, então, era o Unicem, esse é o Unicem 2. Ele é mais, assim, você tem que pensar ele como se fosse um sieve, né? Um ionômero modificado por resina. E uma das características desse tipo de material, né, desse tipo de cimento autoadesivo, que ele é menos sensível. Ele não tem muitos passos, né? Qual que é o preparo? Vocês já utilizam o 200 no consultório? Como que é a cimentação do 200? É só limpar a cavidade, a peça ou o pino e colocar lá, preencher. Não tem nenhum preparo prévio, né? Não precisa usar ácido fosfórico, nem sistema adesivo. Então, é mais a adesão química, né? Porque elas são como se fosse um ionômero, tá? Então, você não pode limpar a superfície, né, do dente com clorexidina, tá? Se você usar não só o 200, mas qualquer cimento autoadesivo, pessoal, não aplique, não limpe a superfície da dentina com clorexidina, tá bom? Então, todos os grupos foram cimentados com Unicem, né, que é o antecessor do 200. Depois, para fazer a adesão ali, né, para fazer o núcleo, foi utilizado um sistema adesivo da Kerr, que chama OptiBond FL. A resina para fazer o preenchimento, uma resina normal, né, que é convencional, precisa ser estratificada, chama Miris 2, e uma bulk fill da Ivoclar, tá? Então foi confeccionado os preenchimentos seguindo conforme a orientação do fabricante, né? Bulk pode ir até incrementos de 4, e resina convencional tem que fazer incrementos menores, tá? Em cada fotopolimerização, por exemplo, aqui, ó, a resina convencional foram 5 incrementos, com polimerização de 40 segundos cada. E a resina bulk, 2 incrementos de 40 segundos cada, tá? E aí ficou, ó, vou voltar naquela figura, esses grupos. Primeiro com férula e o restante sem férula, que fica só no nível da gengiva ali a raiz, não sobra nada de estrutura, né? E os pinos. Pino pretinho ali, ó, tá vendo? É titânio, e o pino cinza é fibra de vidro. E aí a cor do preenchimento ali são os diferentes materiais estudados, tá? Num artigo, quando você vai ler e vai interpretar a informação, o que é importante a gente observar? Lógico, tem que estar bem delineado e tentar controlar as variáveis para não ter viés, tá? Aqui, então, foi um estudo
laboratorial, então não foi usado dente de humanos, são dentes bovinos, então foi cortado, foi padronizado, tratou o canal, sabe? Obturou o canal, desobturou, deixou todos os preparos padronizados e foram confeccionados corpos de provas conforme os grupos, tá? Depois que fez o preenchimento, foi feito o preparo e foi feita uma prótese, né, uma coroa, e foi cimentada essa coroa, uma coroa de silicato de lítio, foi Emex, foi cimentado, ó, foi cimentado, vou chegar lá, ó, esse é o padrão. Figura A, 2A, dente com férula, tá vendo aqui, ó, 2 milímetros, e a figura B é o dente sem férula, beleza? Foi padronizado e tudo foi cimentado com o Variolink Static DC, que é Dual Curing, né? É cimento dual, ok? Depois, esse dente ele foi colocado num suporte como se fosse simular, né, que está dentro, ele tem que ir para a máquina, né, para ficar fixado. E o dente oposto, o antagonista, porque foi feita uma simulação, a inclinação da máquina de fadiga, que é um ciclo, ele fica batendo, 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 como se fosse a mastigação, até a fratura, até a falha, tá? Esse antagonista foi confeccionado de resina, era uma resina Z100, tá? Da 3M, e a inclinação onde o dente ficava batendo, 30 graus, tá? E a força, né, a carga, de 100 newtons, tá? Foi feito vários ciclos, né? Ó, começa 200, 300, 400, 500, 600, 800, a força, né, da carga. E vários ciclos, né? 15 mil ciclos, até 140 mil ciclos, tá? E o que eles observaram? Tá? Não vai ficar o pesquisador lá olhando até quebrar. Eles colocaram uma câmera e a câmera foi observando, ó, tem uma transiluminação que consegue observar início de fratura. Mas ele continuou o ciclo até ter uma falha catastrófica, quando, pum, quebra o dente. Entendeu? E no gráfico vai ficar mais ou menos assim, que eles observaram 3 modos de fratura. Uma catastrófica, que daí, pum, quebra, estraçalha tudo. Um, onde é viável o reparo, tá? Fraturou um pedaço, mas ainda não foi condenado o dente, não teve uma fratura nível radicular, sério, certo? E reparável, né? Soltou a peça, soltou o pino, dá para reutilizar ainda o conduto, tá? Então foram esses 3 modos. Veja na figura aqui, 5, que ele começa, faz tipo uma escadinha, que onde teve uma trinca ou uma falhazinha, ele tic, marca, entendeu? Veja que um grupo teve uma performance, né, um desempenho melhor, que o eixo vertical, a sobrevida aqui é o taxa de sucesso, né, o que sobreviveu aqui, ó, de 0 a 100, e número de ciclos, 0 até 100, né, 100 e alguma coisa aqui, ó, 110, tá? Ok. Você analisa a metodologia para ver se não tem algum furo, foi tudo padronizado. Vamos na tabela aqui de resultados, pessoal. Veja aqui que ele colocou num gráfico, uma figura, os valores, aqui na esquerda, na vertical, os ciclos e os grupos. Está vendo uma letrinha ali em cima? A, B, D, B, BD, D, D, que foi feita uma estatística. Então, quer dizer que esse da esquerda é o grupo aquele de férula, 2 milímetros. Ele suportou mais carga, assim, ó, até o número de ciclos, né, maior até falhar, tá? E você viu que todos abaixo ali dos outros grupos ficaram abaixo desse do férula, que são aqueles grupos que não tinha férula nenhuma. Mas a variação foi o material do pino, o tipo de preenchimento, se foi resina normal, resina bulk ou o cimento core, eles foram praticamente bem semelhantes, tá vendo? Só o grupo 3 ali, ó, que teve uma ligeira diferença do restante, mas tudo só comparado ao D ali, ó. B é diferente de D, D, mas o B que está aqui
No primeiro da esquerda e o primeiro da direita não teve diferença estatística, tá vendo? Porque tem a letrinha BD junto, tá? E ele também não teve diferença com o quinto e o sexto grupo, tá vendo que é só o D? Então é isso. Então a gente poderia ranquear que com Férola teve um resultado melhor e os outros bem parecidos, mas o terceiro um pouco melhor, né, ligeiramente que os outros, tá? Foto da fratura, como que acontece, então ele fala que sempre inicia pela lingual, né, pela palatina, porque o eixo, né, de inclinação da carga, né, sempre é por trás aqui, então vai começar abrindo um gap, uma linha, né, de cimento ali entre a prótese e o dente, certo? E aí vai progredindo, beleza? O interessante também, pessoal, quando você pega um artigo para ler, esta parte, o item da discussão, é muito importante, porque ele vai pegar e discutir o achado dele, que é o resultado do trabalho dele, e confrontar com os trabalhos já que existem na literatura, tá? Então, aqui, ele consegue daí responder as hipóteses, né, as perguntas que eram os objetivos do trabalho. Se está de acordo com a literatura ou não, se tem trabalhos parecidos que tiveram o mesmo desfecho ou não, né? Porque, assim, quando você faz um trabalho, mesmo que você faça lá a pesquisa e vê a estatística e no final fala assim, nossa, mas deu um resultado que eu não esperava. Tipo, o material não é bom. E muita gente não publica. Então, assim, quando uma equipe, né, os pesquisadores avaliam um material independente, porque ele não tem vínculo com a empresa, entendeu? Então, isso que é importante também ver se a equipe que está sendo, que, né, que está encabeçando ali o trabalho, se nenhum pesquisador tem ligação com a empresa, tá? Porque, assim, existem muitos trabalhos que a empresa paga para ser realizado, entendeu? Então, lógico, se a empresa vê que o trabalho, o material foi ruim, desempenho ruim, não publica, né? Mas os pesquisadores, mesmo se não teve um resultado esperado, eles publicam justamente para ter informação a respeito do material. Tá? Então, quando você compra um material, lançou um cimento, ou um pino, ou qualquer outro, né, material, resina, veja os trabalhos que os representantes compartilham, né, com um profissional. Se tem algum vínculo ou não. Você vai dizer, mas esse trabalho, quem que conduziu? Foi um pesquisador, vai ver, o cara recebe verba da empresa, entendeu? Então, tem que só observar isso aí, beleza? E aí, coloquei aqui, né, uma informação que achei pertinente, é que quando surgiu, né, as resinas bulk, pensando só em restauração, mas aqui para fazer o núcleo de preenchimento é um ótimo material, porque ele tem baixa contração, né, low shrink, baixa contração, e aí ele pode combinar com o pino e ter um desempenho, né, o que apareceu ali naquele grupo, quando foi feito pino de fibra, cimentado pino e ter feito preenchimento com resina bulk, teve um resultado bacana, assim, comparado aos outros grupos, tá? E como conclusão, esses 4 tópicos, depois vocês podem ler com calma lá, esses achados, né? E eu acho legal, assim, esse tipo de trabalho, porque daí no dia a dia clínico você vai entender o porquê das coisas, certo? Vou só parar aqui a compartilhamento para mostrar uma coisa aqui, ó. Quando vocês cimentam o pino, como que vocês fazem a técnica? Vocês cimentam usando uma ponta Automix, usa lentulo, coloca o cimento no pino e tchum. Como que vocês cimentam um pino quando usam um retentor intracanal? E pode compartilhar aí como que faz no consultório? Vocês têm casos que fica bolha de ar? Como evitar bolha de ar quando você vai cimentar um pino? Vou colocar aqui, ó.
um raio-x, ó. Deixa eu só compartilhar aqui um segundo, pessoal. Olha lá. Tá vendo? Ali no meio, bolha de ar. Como que a gente evita esse problema aí? Bolha de ar. É o momento da inserção, certo? Como que a gente pode fazer? Ó, outro caso, ó, bolha de ar. A gente, para evitar, então, incorporar ar no conduto, a gente usa pontas Automix, não essa pontinha convencional do lado esquerdo, mas esse que tem uma curvatura e ele é mais estreito, tá? E não levar o cimento direto assim, ó, no pino, tá? Usar uma pontinha que injeta lá de dentro para fora, ok? Então esse pino, essa ponta mais fina, beleza? Só que alguns cimentos não tem a pontinha de automistura. Então vocês podem manipular num bloco de papel, colocar numa seringa Centrix e injetar. Só que essa pontinha da Centrix é muito cara, né? O que você pode fazer para baratear se você não ter esse problema de incorporar bolha de ar? Fazer isso, ó. Pega uma seringa de insulina, não vai usar a mesma agulha para insulina, que a luz da seringa, né, da agulha é muito fino. Então, você pega uma agulha mais grossa e corta, e pode angular. E o êmbolo da seringa de insulina tem aquele êmbolo que é uma pontinha. Então, na hora que você aperta, injeta o cimento, você consegue usar todo o material, tá? Pinos que ficam bambeando lá dentro. Você vai fazer uma instalação de pino e ele está muito largo ali, o conduto. Então, uma forma de diminuir a, a linha de cimento é realizar um pino, né, acrescentando resina composta para o pino ficar um pino anatômico e a linha de cimento ficar uma linha bem fina, ok? Então a gente pode confeccionar esse pino anatômico. Dá para fazer todos os casos pinos anatômicos? Não. Quando que eu vou fazer pino anatômico? Quando não tem a coroa clínica. Porque como que eu vou colocar o pino, colocar aquela resina, né, moldar ali, conformar o conduto e tirar? Entendeu? Porque se for um acesso pela palatina, né, e tem a coroa, a parte coronal, não tem como você tirar o pino. Então, esse aqui é quando tem uma destruição muito grande, tá? Olha aí, tá vendo? Tinha um remanescentezinho de férula e pum, quebrou a férula, mas soltou o conjunto coroa e pino. Só que o pino saiu limpinho e o cimento ficou grudado lá dentro, ó, tá vendo? Onde que foi o erro aí, pessoal? Vamos tentar investigar? Ó, outro caso aqui, ó. É o mesmo, mas numa visão mais, ó, de frente, ó. Quebrou a férula da vestibular, ficou só a palatina, tá? O pino saiu limpo e o cimento dentro do conduto, tá? Gravou essa imagem? Ó, outro caso. Tem férula, tá vendo, ó? Outra situação, mas falhou também, soltou a coroa e o pino. Só que era um pino mais antigo, ó. Um pino escuro, esse pino não é fibra de vidro, é fibra de carbono. Observaram a diferença aqui? Ó, remanescente está ok, tem férula, 2 milímetros, mas falhou, soltou. Por que que soltou? Não sei. Onde que foi o erro? Veja que o cimento veio junto. O cimento está grudado no pino e lá no conduto, veja, dentro do conduto, está limpinho, não soltou, né? Soltou ali tudo e veio todo o conjunto. É o mesmo erro do caso anterior? Ó, uma visão da férula. Ó, a visão da férula olhando de frente, ó, tem bastante remanescente. Bastante remanescente. Essa férula tá legal. E aí? Onde foi o erro?
Isso que a gente tem que investigar, né? Soltou o pino, soltou o núcleo metálico, soltou qualquer retentor, independente do material. Primeiro, onde que o cimento ficou aderido? Soltou, beleza, soltou. Agora, você vai recimentar? Primeiro, opa, qual cimento que eu usei? Não lembro. Pega no prontuário, tem que estar anotado. Usei o cimento X. Mas só o cimento, mas se é o cimento X, eu preciso do adesivo. Usou o adesivo lá do sistema? Não foi. Então, anota qual sistema, né, que você usou de sistema adesivo. Beleza. Pino também, né? Anota tudo. Tudo que tiver de informação, você anota no prontuário. Porque imagina, ó, soltou anos depois. Alguma coisa deu errado. Aonde? Se soltou o pino, mas o cimento veio aderido no pino, a falha foi entre o conduto, certo? A dentina e o pino. Porque a adesão do cimento no pino foi mais forte, né? Veio grudado, ó, na situação. Então, o erro foi falha adesiva na parte da dentina, no conduto. Será que eu deixei muito tempo o ácido, condicionei demais, lavei, sequei, será que ficou ácido? Será que eu deixei muito seco? Será que eu deixei muito úmido? Depende, né? Se você usou um cimento total wet, né? Um ácido. Ou pode ser o quê? Sujidade. Quando você desobturou para tirar a guta, aquela parede do conduto está limpa. Eu irriguei. Teoricamente está limpo, né? Não. Sabe uma dica legal que eu recebi do professor Batista? Uma escovinha chama MK para limpeza de conduto. É igual uma escova de mamadeira, só que é bem pequenininha e você encaixa no contra-ângulo. E ele vai fazer uma limpeza mecânica. Vai limpar, vai tirar toda essa sujidade. Ok? Escova de limpeza de conduto, da MK Life. Tá? Vou voltar aqui, ó. Então, este problema, já não é o mesmo, né? Será que foi a sujeira? Não, né? Porque, ó, o cimento ficou tudo grudado no conduto, na dentina. Onde que falhou? Falhou a adesão do cimento no pino. Olha lá, o pino saiu limpinho. Só que ele veio aderido na resina em cima do preenchimento, tá vendo? Só o pino na parte da cimentação que falhou. O que será que aconteceu ali? Não sei, né? Será que passou silano? Será que o adesivo que fez a adesão ali da fibra com o cimento foi passado adequadamente? O que será que aconteceu? Mas foi pino, cimento. Então foi na parte do preparo do pino. Você entendeu? Essa falha aqui onde você errou, tá? Então foi ali na superfície do pino. Vamos adiante. Entendeu? Vamos pensar então antes de repetir o erro, né? Eu anotei lá, opa, soltou lá, você vai usar o mesmo cimento que falhou lá ou o adesivo, tá? Outra variável, se é uma resina dual ou autoadesivo, qual o cimento, né? O cimento que você usa para cimentar o pino, precisa de fotopolimerizador. Talvez o foto não tenha, né, não esteja uma potência adequada que não polimerizou, certo? Então o seu foto tem que estar bem calibrado também, certo? Ok. Mais um caso aqui. Veio essa paciente, reclamava de mau cheiro e enroscava o fio. Ó, peguei o raio-x, ó, veja lá. Coroa metalocerâmica, núcleo metálico, mas com uma infiltração ali, ó. Na hora que eu tirei a prótese, olha lá, a gengiva já estava invaginando lá, ó, naquele espaço. E aí? O que vocês fariam aí? Mantém esse núcleo? E aí? Tira esse núcleo, põe um pino de fibra, condena o dente, o que vocês fariam? Depende, até tem acho bastante remanescente, né? Mas
A questão é, vou trocar o núcleo, tá? Não vou manter, porque está infiltrando por baixo ali, ó, o pino, né, o núcleo metálico soltou. O que que eu fiz? Ó, isolei e fiz um pino de fibra. Limpei todo o conduto. Olha lá, isolado. Depois que eu fiz o pino, fiz um preenchimento com resina e foi feito uma metal free, um Emax, ok? Estou sem a foto final aqui do caso. Cimentei, copiei lá bem subgengival, tá vendo? Foi feita uma coroa e mantive o remanescente, né, a raiz. Lógico, depois disso aí, se der problema, vai virar implante. Olha essa foto, pessoal. O paciente já tinha essa prótese bem antigo já. E ele falou assim, meu dente está mole. Aí eu tentava soltar e o dente não vinha, não vinha. Aí vinha que tinha uma margem, já um gap. Pois, ixi, tá meio solto. Forcei, peguei lá um fio dental, entrei ali no gap, puxei. Quando eu puxei, soltou tudo isso aí, ó. E na hora que eu vi, o pino de fibra estava quebrado. Então, para mim, assim, lógico, a gente tem que pensar num material que seja duradouro, né, duradouro, mas ele não pode ser muito mais resistente que a estrutura, né, do dente, do remanescente. Imagina se fosse um núcleo metálico. Se fosse um núcleo metálico, o que aconteceria? Ia, pum, quebrar quem? O dente, não o pino. Só vou sair aqui da apresentação para ver a pergunta aqui. Eu não consigo ver o... Ó, perguntaram aqui, o Bressan, Ricardo, qual resina indica para pino anatômico? Claro, qualquer resina. Eu até usaria uma resina não muito da cor do dente, Ricardo. Tá? Aquelas resinas mais opacas, mais tipo PW, WD. Porque se precisar reacessar, você sabe onde, o que é resina, o que é dente, entendeu? Mas pode ser qualquer resina, tá? Eu uso uma resina um pouco mais durinha, ó, pode ser, CT, vai puxar para o cinza, vai ficar bem cinza. Da 3M, ele é mais durinho, você consegue colocar no pino e tchum, coloca e tira, né? Eu coloco um gel hidrossolúvel no conduto para não aderir, não pode passar vaselina, tá? Não passa a vaselina no conduto, e depois você não consegue limpar nunca mais, né? Tem que ser um gel hidrossolúvel, não é vaselina. Colocou, tirou, né? Polimeriza 2 segundinhos dentro do conduto e tira, tá? Pode ser Z350 CT. Até tem um material corte, chama Rebuilda, da Voco, que a cor dele, sabe que cor que é? Azul. Então, na hora que você cimenta dentro do conduto, a linha de cimentação é um cimento azul. Só como é dentro, não vai ficar nítido o azul, né? É mais para ter um visual, ok? Vamos voltar para a apresentação aqui, do caso. Olha lá. E foi, ixi, e agora? Essa coroa ele foi feito, sei lá, mais de 15 anos atrás, com o Iraque. Eu acho que o Murilo que aplicou, acho que mais de 15 anos. E aí, eu encaixava a coroa, lógico, tem uma lasquinha ali na palatina, mas para acertar esse central ia ser difícil, né? Refazer. O que que eu fiz? Peguei, tirei todo o núcleo de preenchimento, pino lá, fibra que quebrou, limpei lá. Uma broquinha esférica e reutilizei a peça, cimentando no um novo pino, ó. Peguei também uma ponta diamantada, fui, né, tava com a lupa, fui limpando dentro, ó, do conduto. E fiz um novo pino, tá? Eu reutilizei a coroa total. Então, coloquei o pino, ó, fiz o pino anatômico, tá vendo? Ó? Pino anatômico, tchum, tchum. Tá pronta a parte de dentro do conduto. Cortei o pino. Depois, peguei a parte do núcleo
Eu peguei assim, coloquei mais resina, e encaixei a coroa, tirei e polimerizei. E fiz um núcleo, ó, estético, igualzinho o formato dentro do conduto e dentro da coroa. Vocês entenderam o que eu fiz? Cortei, ó, o pino está comprido aqui. Eu ia encaixando a coroa para ver se o comprimento do pino estava adequado. Ah, tá muito comprido ainda. Eu cortava mais um pouquinho, ok? Aí, na hora que a coroa encaixou e vedou toda a margem, opa, agora eu vou fazer um preenchimento. Porque se eu cimentasse a coroa com o núcleo que eu fiz aqui, que ficou pequeno, né? Ia ter um volume muito grande de cimento, tá? Então, por isso que eu fiz um núcleo anatômico copiando o coping, a parte interna do coping. Olha lá como ficou, entendeu? Aí polimerizei rapidinho e tirei a coroa. Tava com KY, né? Gel hidrossolúvel aqui dentro da coroa, entendeu? E pá, pum. Aí tirei tudo esse, né? O pino o anatômico e o núcleo. Fotopolimerizei mais fora da boca. Tirei as rebarbinhas e cimentei. Cimentei com cimento dual o pino e cimentei com cimento dual a coroa. E aí está o resultado imediato da reutilização da coroa. Você entendeu? Falhou o pino, não falhou o dente. Se fosse um núcleo metálico, poderia ter fraturado a raiz e o desfecho seria diferente. Seria o quê? Exoimplante. Tá? Então, quando a gente pensa em longevidade da nossa restauração, a gente tem que pensar em material mais biocompatível. Sempre um metal mais forte, né? O elo mais fraco que perde, que quebra, que é o dente. Tá? Outro caso, ó, parecido, ó, dente 21. Essa paciente tinha um núcleo metálico, uma metalocerâmica, e o 11 aqui é uma prótese sobre implante. Prótese sobre implante. Olha lá, um colega que a avaliou já tinha condenado. Eu também condenaria pela situação, né? Tem praticamente nada de férula. Mas sabe qual foi a situação que eu resolvi manter e reutilizar essa coroa? Não tinha trinca da raiz, a paciente morava fora, ela mora na Espanha, e ela estava em Curitiba e ia ficar só uma semana em Curitiba. Estava visitando a família. E eu falei assim, putz, uma semana não tem como resolver, né? Tirar o dente, pôr implante, fazer um provisório em uma semana. Eu falei, não, peguei o conjunto, né? A coroa e o núcleo. Falei, não, vou reutilizar essa coroa. Vamos refazer isso aqui, ó. Como? Peguei o ultrassom, tá vendo? Ó, tem um núcleo metálico ali, certo? Núcleo metálico. Vim com ultrassom até soltar o núcleo. O coping saiu limpinho, ó, limpei, passei um jato de óxido de alumínio, certo? E vi que estava adaptando legal no remanescente. Aí eu fiz igual, ó, um pino anatômico, polimerizei, cortei o pino, preenchi, coloquei no metal um gel hidrossolúvel, encaixei no preenchimento, uma resina não polimerizada, tirei, fotopolimerizei. Por que eu não fotopolimerizei com a coroa em posição? Porque é metal, não ia passar luz. Você entendeu? Tirei, ele ficou com formato, fotopolimerizei. Ok? Tirei a coroa, fotopolimerizei mais o conjunto fora, né? Tirei do conduto e aí cimentei. Foi cimentado, daí deu multilink para cimentar o pino e multilink para cimentar a coroa, porque não passa luz, né? É um cimento mais químico, tá? E olha lá, situação na hora que chegou, radiografei, né? Desobturei um pouquinho. Na verdade, acho que eu nem desobturei. Ficou o mesmo comprimento do conduto, ó, onde estava o núcleo metálico. Tá vendo? Aí fiz a cimentação lá do novo conjunto, né? Do pino anatômico e da coroa. E radiografei, olha lá. Tá lá. Resolvi para ela, voltou para a Espanha com dente.
Não foi condenado. Lógico, se der problema, daí sim condena e faz implante. Beleza? Quando não coloca pino? Ó, em posteriores. Anteriores, vai ter que colocar um retentor. Tem gente, ao invés de pôr um pino de fibra, coloca malhas de fibra, né? Aí vai muito do critério, né, de cada profissional. Mas em posterior, dependendo da situação, eu não coloco pino. Eu uso a própria câmera pulpar como retenção, tá? Faço endocrown, tá? Coroas com retenção na parte interna, né? A parte ali do conduto. Quando que é indicado? Dentes que têm espaço protético reduzido, imagina, você faz o núcleo de preenchimento, né? Instala um pino e coloca o núcleo, o paciente morde e já bate no núcleo. Já não tem espaço protético, tá? Nessas situações. Endocrown, faria em pré-molar? Daí não. Não faria endocrown em pré-molar. Molar, que o vetor de força, né, a carga é mais vertical, vai suportar mais a carga. Ok? Olha lá o meu preparo. Uma outra peça, um outro paciente. Endocrown, tá vendo? Acesso do conduto. Vedo o acesso do conduto com uma flow. Usa uma ponta, por exemplo, 31-31, vai deixar expulsivo. Tem férula. E vai ficar o quê? Cerâmica dente. Olha que legal esse trabalho, de 2012 da Operativa. Comparando o quê? Endocrown e uma coroa convencional, que tem pino, núcleo de preenchimento e coroa. Olha a diferença dos grupos. O grupo A é uma coroa endocrown, cerâmica, dente. Conta comigo quantas interfaces eu tenho da cerâmica para o dente, nesse grupo A. Um só, né? Que é cerâmica dente. Ou cerâmica, sei lá, esmalte, cerâmica dentina. Mas é dente, né? Ah, e no grupo B, ali no outro, que é o convencional, tem pino, o núcleo de preenchimento e a coroa. Quantas interfaces eu tenho ali? Tem pino dentina, dentina resina de preenchimento, resina de preenchimento dente, resina de preenchimento prótese, né, coroa, prótese, dente, né? Entenderam as interfaces? Então tem 5. Quanto maior o número de interface, maior a chance de falha. Isso sempre eu digo para os meus alunos. Quanto maior número de interface, maior a chance de falha. Entenderam? Gravaram isso? Então pense no número de interface. Veja o resultado aqui, ó. A média da resistência à fratura, valor em Newton, né? Acho que está em Newton aqui, né? O grupo da Endocrown precisou de 674,75 para fraturar. E a coroa convencional, olha lá, 469,9. Veja que a letrinha subscrita ali, ó, AB. Isso quer dizer... Deixa eu desligar o ar. Isso quer dizer que teve diferença estatística. O grupo da Endocrown teve uma melhor performance, né, um desempenho melhor, foi mais resistente, precisou de mais força para quebrar. Entenderam? Como tem que interpretar? O que acontece? Eu estou com esta prótese na boca, o grupo A e B, certo? Um de cada lado. Toma uma água gelada. Contraiu. Toma um café quente. Expandiu. Toma um sorvete. Contraiu. Toma um chimarrão, pessoal do sul. Toma um chimarrão. Expande. Toma um tererê. Frio. Contrai. Né? Com uma sopa quente. Expande. O coeficiente de expansão e contração dos materiais e das estruturas são semelhantes? Todo mundo vai contrair, expandir, igualzinho, todo mundo igual? Não, tem diferença. E onde que vai falhar? Não sei. Mas se eu tenho 5 interfaces comparada a uma,
Lógico que esse grupo que tem 5, a chance é maior de falhar. Agora, onde vai falhar, não sei. Não tem uma bola de cristal. Mas eu sei que vai falhar mais rápido. Por quê? Mais interface. Entenderam o raciocínio? Uma pergunta da Luana aqui, ó. Professor, para pino, segue a regra de desobturar 2/3 do comprimento? Já ouvi dizer que não tinha necessidade de desobturar tanto, já que é um processo adesivo. Olha, depende. Porque assim, na hora que você faz a cimentação do pino, lógico, tem uma questão da retenção mecânica. Mas o que eles querem dizer é que a adesão e o mais importante é na região cervical. Lógico, você não vai fazer um pino fininho, um pino curtinho. É a mesma coisa que pensar uma casa, um prédio, a fundação. Você entendeu? Lógico, se a coroa clínica é uma coroa clínica normal, de você coloca lá o pino, mas deu 1:1, você entendeu o que eu quis dizer? A casa e a fundação, deu 1:1. A coroa e o pino, 1:1. Ah, beleza? Agora, o paciente tem uma retração grande, o osso já desceu, o ponto de fulcro é diferente. E a coroa que você vai fazer é uma coroa maior, que seria como um prédio, entendeu? Tem um prédio ou um sobrado, entendeu? Tem um sobrado com uma fundação, né, menor. Você entendeu o raciocínio da física? É física, você entendeu? Então não se apegue às regras, porque sempre vai ter exceções. Você entendeu como que é o raciocínio? Então, assim, quanto desobturar, pensa na casa e a fundação. Coroa clínica, o quanto que vai entrar. Lógico, se a raiz é muito curtinha, né, reabsorveu a raiz é muito curta, não tem como colocar um pino lá fundo, 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 você entendeu? Tem que ter um bom senso. Lógico, a adesão da cervical vai ser o ali que vai ditar o sucesso ou insucesso, entendeu? Porque lá embaixo, se você desobturou 2/3, você acha que o seu foto, sua luz, vai chegar lá no fundo e polimerizar lá no ápice onde você desobturou? Eu acho difícil, você entendeu? Então, tem muitas variáveis que a gente tem que tentar controlar. Então, limpeza é o mais importante, tá? Limpar bem o conduto, para você não aderir em sujidade. Ah, aí você tem que pensar em adesão. Como que você vai colocar o pino? O pino é assim, acabei de fazer a endo, vou pôr um pino? É uma coisa. Poxa, já tinha um núcleo metálico, soltou, agora eu vou fazer um pino de fibra. A dentina já está esclerótica, já é diferente. A adesão dessa dentina já é diferente de uma dentina recém-cortada, que era um dente bio, nem não era necro, e acabou de fazer o canal e você vai aderir naquela dentina. Você entendeu? Ó, outra variável. Substrato. Como que está essa dentina? Você entendeu? Ah, beleza. O conduto está aqui, o pino está em... Coloca o pino fica preso. É uma coisa. Agora, coloca o pino é número 3 e ainda fica sambando. Não vai ter o mesmo desempenho, porque a linha de cimento é maior. Você entendeu? Tem que tentar controlar todas essas variáveis, tá, Luana? Passando aqui. Então, esse trabalho aqui, ó, tá? Bem bacana, eu acho bem legal. Eu tenho feito bastante ainda crown no consultório, tá? Eu não coloco pino nem preenchimento, já vou direto com a cerâmica, ok? Olha lá, mais um caso, ó. Tinha ali, ó, a bifração, endodontia, e aí, ó. Vedei lá o acesso, flow, preparei, o término já é ali, ó. Nem coloquei preenchimento ali, ó. Já moldei, vai cimentar ali, vai preencher. Essa é a coroa do endocrown. Outro dente, ó. Chegou assim, ó. Ela perdeu o provisório, ficou um tempão sem a prótese. Ela, mas então não tem que colocar um pino? Eu falei, não, ó. Limpei, a guta estava limpinha, preenchi a embocadura, preparei. Endocrown, tá? Olha lá. Professor, Oi, pode falar. Quem tá falando? Fala, Ricardo.
câmera aqui para perguntar. Pode falar. Oi, professor. Só uma pergunta numa situação como essa, né? Um remanescente que foi tratado endodonticamente, vou fazer uma cimentação de um silicato, seja uma endocrawl ou talvez uma overlay, né? Quando eu vou utilizar um cimento U200, por exemplo, e autoadesivo e autocondicionante, o fato, como que eu posso melhorar a adesão nesse substrato? O fato Troca de de eu fazer cimento. um convencional, ele ajuda ou ele piora? Na verdade, nessa Endocrown, não usaria o 200. Por quê? Você lembra que eu falei que ele é mais um sieve? Aqui não é muito É. expulsivo. Uhum. Aqui, eu não usaria o 200. Por quê? Certo. Olha a espessura dessa peça. Vai passar luz? Pouco, né? Sabe qual é o Um cimento que eu pouco. usei aqui? Usaria ou Multilink ou Panavia. Entendeu? Certo. Mas uma situação, vamos dizer que fosse uma overlay, talvez, se tivesse uma Ah, checagem não. de resina. Overlay, mas ainda assim, não usaria o 200. Aí eu usaria um cimento dual, que daí tem condiciona, vai ter esmalte, vai ter margem de esmalte, não vai? Numa overlay. Sim, Aí usaria um dual, tipo Variolink, N, Alcem, tudo que for dual, mas precisa de um condicionamento e sistema adesivo. certo. Quando que eu Mas usaria o o fato 200? Quando tem retenção mecânica, entendeu? de... E quando eu não consigo controlar, assim, tem um monte de coroa que eu vou cimentar, o paciente não tem uma abertura legal, não consigo isolar, a gengiva tá meio, sabe, baleadinha, assim, você coloca um ácido, encosta, ele sangra, não para de sangrar, você entendeu? Entendi. Mas o fato de eu condicionar um remanescente para um cimento autoadesivo, ele Piorou, piora ou melhora? piora. Aí você tá tirando o cálcio que precisa para fazer a adesão química. Nunca use ácido fosfórico antes do autoadesivo. Para o CIV, para o ionômero de vidro, você usa ácido fosfórico? Não, né? Você Não, usa o eu quê? fazia. Poliacrílico, entendeu? Então, assim, para autoadesivo não pode condicionar. Não vai melhorar, vai piorar, Tá entendeu? certo. Tá certo? Essa era a minha dúvida. Boa pergunta, hein? Obrigado. Valeu. Valeu. Obrigado pela presença aí, Ricardo. Então, Entenderam, pessoal? Você tem que dosar situação, substrato, entendeu? Variáveis. Não vai ter o melhor material. Você me pergunta, qual que é o melhor material para cimentar um pino? Depende. Se o pino está bem encaixadinho, a dentina está legal, usa um U200. Você entendeu, Ricardo? O 200, ele, ó, tem até um trabalho legal. Eles fizeram o seguinte: dois grupos. Dentista com experiência, recém-formado. Nem recém-formado, graduação. Grupo, pessoal, vocês vão cimentar o pino. Dentistas com experiência e estudante. Ok. Dois grupos diferentes, com experiência e sem experiência. Qual que vai ser a variável? Vai cimentar pino com o 200, que não precisa de experiência nenhuma, é só limpar, desobturar e tchum. E o outro grupo é usar um cimento dual com toda a sequência: ácido, sistema adesivo, manipular o cimento, injetar o cimento, entendeu? Tem muitos passos, técnica mais sensível. No final do experimento, o que aconteceu? Quando isolou lá o 200, né, os dois grupos, comparou os dois grupos usando o 200, não teve diferença estatística, a experiência, né, não fez diferença, teve o mesmo resultado. Agora, quando precisou da experiência, tipo, muitos passos, né, os detalhes, a experiência, o grupo dos dentistas tiveram um desempenho melhor, né, o resultado foi melhor do que os alunos, que não tinham experiência. Porque daí, como é uma técnica mais sensível, você entendeu? Aí teve um pior desempenho. Legal? Olha lá. Raio-x final,
para conferir se ficou legal a adaptação, excesso de cimento. Tá vendo que ficou cerâmica, dente. Só vedei lá com resina, a embocadura do canal, tá vendo? Tá lá. Ó, sobrou aquela paredezinha de esmalte lá na cúspide disto vestibular. Preparo, desgasto. Tiro o contato do dente lá? Não, ó, mantive. Tá vendo? Tá apoiado por dentina. Você entendeu? Mantive. Melhor que transó. Se fosse colocar pino ou, sei lá, qualquer retentor, preenchimento e preparar para a coroa, todo o esmalte que eu mantive aqui ia desgastar tudo. Conservei estrutura, melhor remanescente, melhor substrato para adesão. O que? Esmalte. Outra coisa, grave isso aí, ó. Sempre deixa esmalte para fazer adesão, né? Para vedar aí a margem. Ok? Olha lá. Peça no modelo, peça cimentada. Tudo em esmalte. Supragengival ali, ó. Vestibular, não joguei lá no cimento. Você entendeu? Se eu jogo lá no cimento, tiro todo o esmalte. Aí não faz sentido, entendeu? Coroa total. Endocrown. Então, se você não acredita em endocrown, você não acredita na odontologia adesiva que a gente, né, pratica hoje. Odontologia adesiva, pessoal. Se você não faz endocrown com medo que vai soltar, você está na odontologia dos dinossauros lá. É, tipo, não acredita em adesão. Tudo que a gente usa, né, foto, adesivo, cimento, então não acredita. Você entendeu? Se você está usando núcleo metálico ainda, cimentando com fosfato, você está na era passada. Você entendeu? Odontologia adesiva. Beleza? Ó, endocrown. Funciona, pessoal. Fazendo certinho, você vai ter bom resultado e sucesso. Beleza? Olha lá. Endocrown. Endocrown. Para fechar, eu vou compartilhar aqui um trabalho super bacana, que até foi um artigo na revista Dicas, do professor Antônio Batista, meu xará. Olha que sacada, olha o raciocínio. Esse é um cara inteligente, hein? Não só inteligente, mas gente finíssima, super profissional, ético, que é o Dr. Batista. Eu vejo o raio-x da endodontia, não precisa nem falar. Eu olho e falo assim, nossa, você foi no Batista? O Batista que fez o canal? Porque o tratamento dele, assim, é fora do normal. Sempre excelente, tá? Olha que legal que os dentes inferiores foram tratados endodonticamente, certo? Ia ter que fazer ainda, certo? E aí ele pensou, sempre ele me pergunta, né? Quando eu encaminhava para ele, sempre ele me pergunta, o que você vai fazer depois da endo, né? Vai precisar de pino, e se for precisar de pino ele coloca, tá? Não sou eu. Ah, vai ser coroa, vai ser only, vai ser endocrown, vai ser o quê? Faceta, coroa, laminado. Porque daí, se for faceta, por exemplo, ele posiciona o pino normal. Ah, não, vai ser coroa. Ele posiciona o pino para ficar no longo eixo na hora que você preparar para a coroa, não vai desgastar todo o pino. Você entendeu? Mas veja que sacada legal. Saca só. Ó, meu hashtag, saca só. Ia fazer endodontia desses incisivos por trauma, tá vendo? Ó, a mordida não estava legal, começou a doer, ia ter que fazer canal em todos. Só que se ele acessasse por lingual, ia perder um monte de, assim, que ela queria depois dar uma alinhadinha, né? Tá vendo? Ela fez tratamento em cima, estético, e ela dá uma alinhadinha ali. Mas esse caso não foi comigo a parte restauradora, tá? Mas olha que legal. Em vez de acessar por lingual, ele acessou por onde? Pela vestibular, pessoal. Você entendeu? Se fosse por lingual, a inclinação do pino, né? Como que é a parte da raiz e a coroa, né? Ele acessou tudo pelo vestibular,
fez a endo, cimentou o pino e depois, ó, fechou com resina. Facetou, fez a estética. Aí você olha por trás, tudo esmalte. Não perdeu reforço de estrutura, porque quando a gente acessa a palatina ou rompe uma crista marginal, você reduz a resistência do dente. Aqui ele manteve toda lingual. Você entendeu? Que interessante, né? O raciocínio. E aí, quando você olha por trás, não tem nada, tá íntegro, tá rígido. Olha o raio-x final, tá? E aí manteve toda a lingual rígida, sem perder a resistência. Legal, pessoal? Mais alguma dúvida? Não? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Ricardo, tudo certo? Deu para aproveitar alguma coisa hoje? Eu sim, eu tenho mais uma pergunta. Diga lá. Eu queria, em casos onde a gente tem aí um molar, por exemplo, para mim acontece muito, o paciente soltou uma coroa, ele tem um canal tratado antigo há muito tempo, não tem nada de remanescente coronário, e eu preciso colocar um pino aí. E que opções que eu tenho, né? Para um molar, né? Vamos dizer, Qual que é um 6, qual molar? Superior ou inferior? para mim acontece mais no superior, mas eu acho que a dúvida central seria se não utilizar num molar sem qualquer tipo de remanescente. Olha, Pérola, né? sem férola. Na verdade, se já chega assim, sem férola, eu já falo, ó, põe na ponta do lápis. Seja franco com o paciente. Coloca lá. Às vezes, quando vem assim aberto, ainda não tá legal, tem que retratar, certo? Tem que ver se está no nível gengival ou se tiver subgengival, eu já condeno, porque assim, faça conta. Tipo assim, ó, retratamento, aumento de coroa, pino de fibra, provisório e coroa. Soma tudo. Agora faz exo, implante, componente, coroa. Vai dar o mesmo valor. Pouca coisa de E diferença. olha atendimentos, né? Até para o paciente se torna mais tranquilo, eu acho, o tratamento, né? Poucas Não, sessões, mas né? daí fala assim, ó. Se eu fizer isso mantendo a raiz, porque ele não quer escutar assim que perdeu o dente, entendeu? Mas daí que acontece? Você fala assim, ó, você vai gastar duas vezes, porque eu vou fazer isso que salvar o dente. Se eu tirei esse osso agora, que está sub, eu vou precisar desse osso depois. Você tem que pensar em osso, não na raiz que sobrou lá. Esse dente tá perdido, tá baleável, não vale investimento. É tipo a mesma coisa que reformar uma casa que tá condenada, que vai cair, vai desmoronar, se ela tá reformando. Você entendeu? É jogar dinheiro fora. Eu falo, você quer gastar uma vez só, não ter dor de cabeça nesse dente? Faz exoimplante, Tá entendeu? legal. Eu vou para esse caminho. Agora, a decisão é dele. Beleza, eu posso retratar, pôr pino, mas você vai gastar tanto. Aí depois, se der problema, você vai para o implante, você vai gastar de novo. Tudo que você investiu, jogou fora, porque eu não vou reutilizar nada. Ah, quanto tempo vai durar? Não sei. Pode durar uma semana, duas, um mês. Você entendeu? Tá legal. Eu vejo que hoje o pessoal condena muito utilizar o metal, né? E acabam tendo que indicando metais nobres, ligas de ouro e Não, é tal, mas isso. Se eu for fazer núcleo fundido, tem que ser no ouro amarelo. Tem que ser liga nobre, entendeu? Mas também essa é a minha sai mais dúvida. caro, né? Quanto tá o grama do ouro? Você vai pegar um núcleo em ouro aí, pô, sai uma cacetada de laboratório, né? Além de que não é qualquer lugar que faz também, né? Um trabalho de lançamento dessa liga também, não é Sim, todo mundo que sabe. é isso mesmo. Pesa na balança, né? Coloca assim, ó, vai investir, mas longo prazo, prognóstico, entendeu? Se eu tô olhando o caso, não tem férula. Cara, não tem férula, é assim,
Se você fizer lá a restauração, manter aquele dente, não tem como garantir, né? É Beleza? justamente essa abordagem, esse argumento que eu coloco para o paciente, né? Olha, até dá para fazer, mas eu não consigo te dar garantia nenhuma disso, né? Isso. E Para ele ver que a gente não está pensando só no dinheiro, entendeu? Está pensando na saúde dele e, assim, uma coisa que vai durar, né? Vai investir e um negócio que dure, né? Beleza? A valeu, Mirella professor. falou muito boa a aula, espero que tenham gostado. Foi bem bacana a aula aí, essa troca. E vejo vocês no próximo Encontro Zoom. Tá? Então, quem está assistindo essa gravação, se quiser participar ao vivo, participar com dúvidas, é só se inscrever lá no grupo e eu passo novas datas, né, todas as informações, esses artigos compartilho com o pessoal. Tá joia? Sucesso aí, pessoal. Se cuidem e a gente vai conversando pelo grupo. Um grande abraço.